A história de hoje é a história de Jacó, um homem que lutou com um anjo, ou contra um anjo que tinha forma de homem. E às vezes nós hospedamos anjos na nossa casa, como diz a palavra de Deus, mas eles são pessoas humanas, homens, mulheres. Gênesis 32, do 22 ao 32, eu vou ler rapidamente para vocês. A palavra de Deus diz que naquela noite, Jacó levantou-se, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos para atravessar o val de Jaboque. E depois de havê-los feito atravessar o rio, fez também passar tudo o que possuía. Então Jacó ficou sozinho e um homem lutou com ele até o amanhecer. Até o momento você não vê nenhuma constelação divina, nenhuma operação sobrenatural e ninguém está sabendo que esse homem é um anjo, nem Jacó. Mas quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois vem o amanhecer. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. É aí que Jacó descobre que ele era um anjo. Porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Jacó prosseguiu: por favor, diz-me o teu nome. E ele, porém, respondeu: por que pergunta o meu nome? Então ele o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face. Todavia a minha vida foi poupada. E quando o sol se levantou sobre ele, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque esse músculo de Jacó foi ferido. Amém? Quantas pessoas pagam muito dinheiro para reprogramar, para destravar? Você conhece alguém que já fez isso? Levante sua mão. Talvez esse alguém é você. Levante sua mão, bem alto. Pessoas que pagam programas, finais de semana inteiro, trabalham, ficam 16, 17, 20 horas ininterruptas sendo reprogramados em técnicas de neurolinguística, PNL, neurociência, coaching. E aí, meus irmãos, eu não sou contra a ciência, mas o Deus que eu acredito é dono da ciência, está acima da ciência, e Ele, sem precisar ensinar nada, com apenas um toque, pode destravar a minha vida nessa noite e a sua também. Não dá para colocar a ciência aqui e Deus aqui, como muita gente tem feito. Também não estou jogando fora a ciência, mas eu não acho que a ciência vai dar ordens para Deus, e nem porque se ela não pode dar ordens para Deus, ela não pode dar ordens para mim, se Deus disser o contrário. Então a gente começa fundamentando que a nossa vida não vem da ciência. A nossa vida vem da palavra de Deus. A nossa vida não vem da vontade de outros homens e nem da nossa própria vontade. A nossa vida tem origem em Deus e ela vai voltar para Deus. A nossa vida não tem significado se não for existir para cumprir um propósito de Deus. Eu não sei se você é intelectual ao ponto de exercitar sua massa encefálica e pensar que o tempo aqui na terra é muito curto e a sua vida é muito vulnerável, assim como a minha. A gente pode em 1 minuto desaparecer. E por que eu vivi? Conta mais do que o que eu fiz enquanto eu vivi. Porque o meu porquê leva ao meu o quê. Mas o meu o quê nunca vai gerar um porquê. O que eu faço não muda porque eu faço, mas porque eu faço pode mudar o que eu faço. Se eu souber para que eu existo, eu não vou mais simplesmente sobreviver, subsistir, viver de maneira não intencional, ou até, me perdoem a sinceridade, mas de maneira imbecil, fútil, frívolo. Deus não nos escolheu para uma vida sem propósito. Deus sempre nos escolheu para algo grande, porque grande é o propósito de Deus, ainda que esse grande signifique criar filhos em casa, ainda que esse grande signifique nunca ter um título de MBA, ainda que esse grande signifique inventar a garrafa para colocar água. Eu acho que não precisou de nenhum diploma para isso, só de uma boa ideia, de um toque divino. Aliás, creiam, quem inventou a garrafa d'água foi um parente da nossa pastora Tauana, e chamaram ele de louco, esquizofrênico, e queriam interná-lo. E ele dizia: por que não colocar água em recipientes de plástico, onde as pessoas podem levar para outros lugares? Internaram ele. Mas hoje, graças a Deus, e a vida dele
Eu não preciso ir lá no bebedouro, colocar o bico e beber água, nem de um copo para isso. O próximo nível, ele não é destravado enquanto a gente não vence certas batalhas. E essas batalhas começam reconhecendo quem nós somos e quem Deus é. O próximo nível não vai ser desbloqueado por técnicas ou por rezas, repetições vãs, coisas aprendidas. Não, esse próximo nível que talvez você esteja tentando com patuás, tentando com rezas repetidas, tentando com fórmulas de outros, ele não funciona para você, sabe por quê? Porque Deus nos fez com uma única digital, não tem mais ninguém no mundo que tenha a sua digital. Isso significa na unicidade do propósito. Tem um propósito específico para você. Eu não sei se você cresceu numa casa com mais irmãos, mas eu estou criando 2 filhos e eu vivo tendo que lembrá-los de que o propósito de um é diferente do propósito do outro e que eles não podem viver em comparação. Engraçado que as redes sociais fazem completamente o contrário. Elas trazem a gente ao tempo inteiro comparar a nossa vida com a vida das outras pessoas. E aí você vai se achando cada vez pior, cada vez mais inferior. Tem pessoas que poderiam estar plenos no propósito de Deus solteiros, mas não, porque tem alguém que casou e também quer casar. E eu não estou contra o casamento, ao contrário. Outras pessoas estão casadas, e aí eles olham na vida social do solteiro que não tem que dar satisfação e chega 2 horas da manhã em casa e ele fala: meu Deus, eu quero ter essa vida. Ou seja, vive de comparação e não vive o propósito. Pessoas cada dia mais insatisfeitas, doentes mentais, esquizofrênicas, dependentes de remédios, porque elas não sabem que existe um propósito para elas e que ele é único. Tem a impressão digital do Criador no dedo polegar. Ninguém é igual a você. E o dia que você entender a unicidade do propósito de Deus, pode ter certeza que você vai parar de se comparar. E parando de se comparar, você vai viver mais feliz, mais pleno, mais propositivo e com certeza maior. Você será maior, mais forte, mais influente, mais poderoso. O próximo nível exige uma vitória dentro de nós primeiro. E essa vitória começa com as nossas decisões. E as nossas decisões estão no campo da emoção. São as nossas emoções que decidem. Não é a nossa emoção sentimental, é a nossa alma. É na alma que existe o poder de decidir, não é no espírito. Fosse no espírito, Deus decidia pra gente, estava tudo certo, a gente não fazia um monte de besteira que faz. Às vezes eu pergunto para Deus: por que, Deus, que você não deixou o Senhor mesmo decidir por mim e pelos meus irmãos? Que às vezes a gente faz cada besteira. Por que não? Porque Ele estava nos convidando para um relacionamento de intimidade. Ele estava nos convidando a um relacionamento de dependência. Ele está nos convidando a um relacionamento de oração diária. Você não vai orar só um dia na vida e outro dia na morte. Não, você vai orar todos os dias, porque você tem um relacionamento com Deus. O próximo nível exige vitória na dimensão espiritual. Não tem como ter próximo nível com neurolinguística apenas. Se você não vencer as batalhas espirituais que existem contra você. E quais são elas? Bom, cada um tem uma. Se eu contar as minhas, você chora. E se você contar as suas, eu vou chorar. Porque ninguém foi feito para vencer a batalha espiritual do outro. Cada um de nós tem que lutar pelo nosso próprio destino. Aleluia! Eu tenho um filho que nasceu num parto lindo e abençoado. Davi, nosso primogênito. Dr. Johnny Guataz, lá de presbítero da presbiteriana do Recife, um homem de Deus, fez um parto lindo, deu um tapinha na bundinha do Davi, dizendo: Deus te abençoe, meu filho, seja bem-vindo ao mundo. Tocava música da harpa enquanto ele nascia. Um menino completamente, um parto maravilhoso, uma gravidez sem nenhuma preocupação. Nasce minha Alice. A médica, sei lá de qual religião ela era, mas eu sei que no dia que a Alice nasceu, ela já deu bom dia aos orixás. Eu na sala do parto, clamando o sangue de Jesus. Descobriu na hora do parto que Tawana estava com mais água na barriga do que tem na piscina da sua casa. Absurdamente, litros e litros e litros e litros de água na barriga dela. Precisando sugar rapidamente o líquido, senão a menina morria afogada no parto. Não morreu afogada, mas entrou água no pulmão. 9 dias de UTI. No meio de uma pandemia. Dá para um comparar a história com o outro. Agora, você olha Davi com as suas habilidades e Alice com as suas habilidades. Você olha Davi tocando dentro do quarto e cantando para Deus, do mesmo jeito que foi o nascimento dele. E você vê a Alice trafegando sobre as águas sem medo. Ontem, antes de dormir, ela disse: papai, você não sabe da maior. Tenho 4 anos e já sei nadar no fundo sozinha.
Pensei comigo, você sabe nadar no fundo desde o dia que você nasceu. E você sabe que a adoração é a sua maior arma, desde o dia que você ficou 9 dias na UTI, sem poder ver a mamãe pela primeira vez. Então Ana foi ver a Alice, depois que ela se livrou da anestesia, da cesárea, ela não podia se levantar antes de se livrar das 24 horas. Imagine você para uma mãe que deu um cheirinho na filha quando nasceu, e depois não vê mais a menina até poder sair da maca. Você acha o quê? Que isso é fácil? Não, não é. Que é romântico? Também não. Que é bonito, coisa da Disney? Também não. Sabe, a gente vive comparando a nossa história, e a gente vai deixando o nosso propósito de lado. Deus sempre teve um propósito grande para Jacó, mas Jacó não tinha vivido o propósito dele, porque o tempo inteiro ele estava se comparando com o irmão dele. Ele roubou a primogenitura do irmão, ele nasceu pegando no pé do irmão, e ele viu que depois de conseguir enganar todo mundo, inclusive o pai, ele foi enganado pelo sogro, por 14 anos, ele foi enganado pelos filhos. Lembra que Jacó é o pai de José, e foi Jacó que viu seus filhos enganando que José tinha morrido, quando José estava no poço, e depois foi vendido como escravo. O enganador foi enganado, a semente plantada reverberou na mesma natureza. O plano de Deus sempre foi grande para Jacó, mas enquanto Jacó estava olhando para o propósito do irmão e não dele, Deus não pôde trabalhar o que precisava na grandeza do seu propósito e magnitude. Talvez eu esteja falando com alguém aqui nessa noite, glória a Deus. Não é sobre, sabe, dar um upgrade na minha agenda, trocar o meu carro, me mudar de casa, tomar decisão kamikaze. Não, é sobre permanecer lutando com o seu propósito. É não desistir, é tomar a decisão emocional de não desistir de lutar até que se cumpra aquilo que Deus prometeu sobre sua vida. Ah, pastor, então o negócio está ruim, porque eu não sei nem o que Deus prometeu, então está ruim mesmo. Então hoje você vai sair daqui em jejum e oração para perguntar para Deus qual que é o seu propósito de vida. Porque pode ter certeza que o seu propósito de vida não é esquentar o banco de uma igreja apenas, mas é se levantar daqui preparado para fazer a diferença. Seja na casa de alguém, seja abrindo uma empresa, dando emprego para alguém, treinando pessoas, cuidando de órfãos, abençoando as viúvas, dando uma cesta básica ou cuidando do gatinho abandonado na rua. Tem alguma coisa que você nasceu para fazer e você não está fazendo. Não é sobre simplesmente ter uma mudança fenotípica. Não, é genotípica. É aquela coisa que vem de dentro, do gene. Tem uma mudança de, sabe, raiz de iniquidade, que você precisa mudar hoje. Sabe, seu pai fez, seu avô fez, você se vê fazendo a mesma coisa. Você disse que nunca ia ficar nesse lugar, mas é exatamente nesse lugar que você está. É o lugar do platô. É o lugar do nada acontece. Não sou isso e nem aquilo. Mas vou te adiantar, para viver propósito vai ter que aprender a lutar sem desistir e permanecer lutando. Então você nasceu para casar, lute pelo casamento até que ele aconteça. E depois que ele acontecer, lute para preservar o casamento enquanto ele existir. Você nasceu para ser pai, para ser mãe. Não desista no meio do caminho, porque você não pode gerar. Tem um monte de orfanato precisando de pais adotivos para essas crianças. Ah, então você nasceu para ser pastor? Estude, leia a Bíblia, seja fiel à sua igreja, seja fiel ao seu pastor, seja um homem de aliança, uma mulher de aliança. Pode ter certeza que na hora certa Deus te tira de trás das malhadas e coloca no lugar de honra. Mas às vezes você acha que nasceu para uma coisa, mas no meio do caminho você desiste daquilo que você acha que nasceu. Então de fato você não tinha certeza. Porque nós não podemos desistir daquilo que nós nascemos para ser e fazer. É intrínseco à nossa existência, nasceu colado na nossa pele quem nós nascemos para ser. Por que desistir tão fácil? Na primeira dimensão nós vamos precisar aprender a lutar espiritualmente. Tem um homem que lutou com Jacó, mas esse homem, ele não é um homem qualquer, ele é um anjo. Todo nível novo começa com uma batalha espiritual. Há pessoas que ficam muito preocupadas quando algo muito ruim acontece. Da perspectiva circunstancial, é muito ruim perder o emprego. Da perspectiva circunstancial, é muito ruim ser traído. Da perspectiva circunstancial, é muito ruim ser expulso de algum lugar.
da perspectiva circunstancial, é muito ruim quando alguém nos rejeita, ou não é? Sim ou não? Ou alguém gosta dessas coisas que eu acabei de falar? Mas da perspectiva espiritual, pode ser que seja o começo do seu propósito que você nunca viveu. Pode ser que seja a oportunidade que Deus tem para mudar completamente a sua vida, a sua história, ressignificar o seu destino. Talvez os empurrões que o Senhor nos dá diante de circunstâncias difíceis seja tudo o que a gente precisa para abraçar de vez aquilo que nós nunca deveríamos ter largado de fazer: lutar pelo nosso propósito. Na dimensão espiritual, o nível que Jacó estava era: eu não vou desistir, custe o que custar. Eu posso dizer que eu apanhe, mas hoje eu vou bater mais nesse homem. Hoje eu vou lutar com ele, sabe? Eu tinha um professor de teoria das relações internacionais que explicava a teoria das guerras dos estados, né? Da Coreia, dos Estados Unidos, da União Soviética, antiga União Soviética, a Rússia. E ele falava assim: deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nenhum país governa sobre o mundo como hegemona, como mais forte, mais poderoso e mais influente, se ele não participar de guerras. Pode perceber? Nós não gastamos muito tempo falando do Paraguai. Nós não gastamos muito tempo falando do Chile. Não gastamos muito tempo, quando estamos estudando geografia, falando Espanha, Portugal. Não. Nós gastamos tempo falando Estados Unidos, China, até Afeganistão ganha mais de países europeus nos assuntos internacionais. Sabe por quê? Porque são países que não abriram mão de guerrear. Nós temos medo da guerra, fugimos das circunstâncias difíceis, mas hoje eu quero profetizar que até a Páscoa você vai guerrear sem desistir, para entrar no seu propósito. Você vai abrir mão de alguma coisa. Mulherada, começa sábado a guerrear pelo seu propósito. Sai dessa redoma de lugares de proteção que você coloca na sua alma. Você ainda não fez sua inscrição, porque tu está com medo da guerra que vai ser. Deus entrar nesse lugar de vulnerabilidade da sua vida e Ele curar todinho. Você está com medo de alguém revelar o que está acontecendo no seu profundo. Mulher, toma coragem e faz inscrição hoje. Não é que a gente está precisando de mulher não, já tem quase 300, mas é que você precisa de um propósito. Nós temos medo da guerra, mas nós não vamos encontrar o lugar de plenitude de Deus se nós não enfrentarmos em primeiro lugar uma batalha espiritual. E é verdade que quando você está no meio da batalha, você fala assim: o que eu fiz para merecer isso? E eu digo para você: nada. Você nasceu, e quando você nasceu, Deus soprou uma palavra sobre a sua vida, e pode ter certeza que o inimigo está lutando para que essa palavra não aconteça. Mas hoje eu vim aqui como profeta do Senhor dizer: vai acontecer, porque hoje você vai se levantar com força e com coragem, vai abrir mão dessa frescura, do medo que você tem de enfrentar as guerras. Um homem lutou com ele. Que homem era esse? Esse Jacó, ele precisou ter uma persistência. E eu digo para vocês, irmãos, persistência vem antes de promoção. Você já ouviu aquele ditado? Chegou agora, quer sentar na janela? Falam muito isso no Nordeste. Chegou agora e quer sentar na janela. Irmãos, desculpa, mas nós somos a geração mais presunçosa que existe. Nós achamos que tudo é no botão do automático. Porque eu sou lindo, maravilhoso, então eu teclo e todo mundo tem que me servir. Aprenda a servir primeiro se quer ser servido. Não, porque eu sou incrível. Eu sou uma pessoa assim, eu sou bem nascido, eu nasci especial. Legal, você nasceu especial? O maior deve se colocar como o menor. O primeiro deve se colocar por último na fila. Legal, você é especial? Aprenda a servir. Pessoas especiais servem. Não, eu nasci, viu, Paulo? Eu nasci para cantar de domingo. De quarta eu não gosto muito não, porque é domingo e tem que ser de manhã, que está mais cheio. Canta no chuveiro. Quem nasceu para cantar, canta sozinho no quarto, canta no chuveiro, canta para quem está deprimido na rua, canta para o mendigo que está sem esperança, canta na 13 de maio, quando está fazendo cesta nas ruas. Para de querer o púlpito, porque na verdade você não nasceu para cantar, você quer se aparecer, porque tem uma dor na sua alma chamada rejeição. Você se sente rejeitado e o microfone parece que você é aceito.
Parece que estão cantando com você, concordando com você, estão concordando com Deus abençoado. Não é você não, é música para Deus. Não é para o seu umbigo não, é para Jesus. Oh, eu voltei arretado, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa. Para com essa autopromoção e começa a lutar por aquilo que Deus pode fazer na sua vida. É Ele quem promove. A palavra de Deus diz: Ele levanta do outeiro aqueles que estão no pó, mas Ele abate os reis, os príncipes, os poderosos. Minha promoção, a sua promoção não depende de influência material, humana. Depende de uma decisão do céu. Eu vou promover, eu vou tocar. Não foi assim que ele fez com Moisés, não foi assim que ele fez com Josué, não foi assim que ele fez com Esther, não foi assim que ele fez com Débora. Foi, não foi? Mas antes da ressurreição de Jesus veio a morte. E ele perseverou na cruz, porque ele disse, na quarta profética, do finalzinho de fevereiro, a última: eu vou salvar aquela mulher que está enferma. Eu vou salvar aquele homem que está sem propósito. Eu vou salvar aquele jovem que está pensando em tirar a sua vida. Eu vou salvar aquele adolescente que está deprimido. Nesse dia, vale a pena suportar a cruz, o espinho na cabeça, a rejeição dos homens, os xingamentos. Queremos promoção, mas e a perseverança? Deveríamos entender que o processo é automático. Perseverou, tem promoção. Faça aquilo que você não quer para receber aquilo que você deseja. Persistência espiritual precede promoção, e quem discerne isso permanece lutando. Dizer para você, Farol, o céu não corresponde a nenhuma pressa, porque o céu trabalha no tempo perfeito de Deus. Tudo que a gente quer fazer apressado, a gente coloca a mão naquilo que nós precisaríamos esperar Deus fazer. Sara tentou fazer isso, arrumou um problemão até hoje. Até hoje nós lutamos com o problema da pressa de Sara, porque Deus tinha prometido um filho, e esse filho viria do ventre de Sara. Mas ela, não acreditando, depois de um tempo de esperar pela promessa, e a promessa não acontecer, ela decidiu colocar o marido dela para dormir com a concubina. Quando é que vai dar certo, mulher, você mandar seu marido dormir com alguém para satisfazer um desejo seu? Alguma mulher disponível? Tá afim, irmã, de dividir o maridão aí? Pois é. Às vezes, nós estamos querendo acelerar aquilo que vai atrasar o propósito de Deus e vai trazer consequências terríveis a muitas pessoas. Deus não te escolheu para isso. Quando você discerne no espírito que a batalha é espiritual, você permanece lutando com as armas corretas. Uma arma espiritual nunca vai ser manipulação, nunca vai ser ansiedade, nunca vai ser denegrir o outro para ter um espaço, nunca vai ser buscar a sua própria promoção, nunca. Hoje eu estava lendo a Bíblia à tarde, deu um intervalinho, eu comecei a ler a Bíblia, e eu me deparei com a história de Moisés. Tinha acabado de tirar o povo do Egito, tinham atravessado o Mar Vermelho, Moisés estava falando com Deus, Deus dava direções a Moisés, e os irmãos de Moisés se irritaram com ele. Sangue do sangue, carne da carne. Miriam e Arão ficaram chateados porque eles estavam se sentindo menos do que Moisés. A verdade era essa. Moisés tinha um relacionamento íntimo com Deus ao ponto de Deus falar para ele coisas exclusivas. E quem tem informação privilegiada de Deus realmente anda num poder maior. Quer pagar o preço? Também vai ter, porque o véu se rasgou. Na época de Moisés era a eleição total. Você vai ser sacerdote, você vai ser profeta, você vai ser libertador. Hoje em dia não. E é lógico que no que diz respeito a, por exemplo, direções espirituais de uma casa espiritual como essa, Deus não vai revelar para você antes de revelar a mim, não é verdade? Porque esse é um peso de responsabilidade que eu tenho que lutar. Mas olha, acabou essa história de só o sacerdote fala, só o sacerdote ora. Não é mais assim. Mas então Miriam e Arão ficaram irritados com ele, não é mesmo? Sabe o que eles fizeram? Começaram a dizer para o povo assim, o povo que ele, Moisés, liderava pela vocação de Deus. Começou a dizer assim, olha,
será que Deus só fala por meio de Moisés? Mas será mesmo que Ele detém todo esse poder e essa verdade? Quando o inimigo não pode com você e com o relacionamento íntegro que você tem com Deus, ele vai tentar descredibilizar o que você vive com Deus através de outras pessoas. Será mesmo que se converteu? É crente mesmo de verdade? Não sai da igreja, mas ainda não é perfeito? Quem disse que a gente vai ser perfeito? Se eu não estivesse fora, você imagina como eu seria. Se estando dentro eu estou cheio de imperfeição, você imagina se eu estivesse fora. Sabe, eles ficaram irritados porque Moisés ele tinha uma intimidade com Deus. A palavra de Deus diz que Deus revela os seus segredos àqueles que temem e fazem conhecer a sua aliança. Deus não manda segredo para todo mundo, é verdade. Mas se você desejar nessa noite, Deus pode se tornar seu melhor amigo. Quem quer? Se você não quer ter informação privilegiada do céu, eu quero. Se você não quer saber o tempo certo das coisas, eu quero. Ter decisão para criar filhos, tomar decisões de negócios, eu quero. Deixa eu te dizer, Deus ficou tão irritado com os dois. A palavra de Deus diz que Deus ficou tão irritado com os dois, com os irmãos de Moisés, que ele desceu numa coluna de nuvem e ele tornou os dois leprosos, enfermos. Deus fez isso, pois é. O meu servo Moisés me conhece, eu o conheço, mas vocês estão colocando o povo contra ele. Você sabe o que Moisés faz? Porque talvez se você fosse o Moisés da história e eu também, a gente falaria assim, bem feito. Quem me viu passar pela prova não me ajudou. Não é assim? Fala a verdade. Quando você vê aquela pessoa que te prejudicou bastante, prejudicada, o que você sente vontade? Fala sério. Bem feito. Isso quando você não manda outros adjetivos, né? Se lascou. Merece. Quem planta, colhe. Os mais gospel, eles usam versículos bíblicos para que a vingança tenha um prazer eclesiástico. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você vê o teu inimigo passar fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dá de beber. Não se alegre no dia em que você vê o seu inimigo detonado. Moisés não fica feliz com isso. E Moisés fala assim, Deus, não faça isso com eles. Cura minha irmã e meu irmão da lepra. Eu acho que Deus assim pensa assim, Moisés, é o seguinte, eu só tornei eles leprosos porque eles estavam falando contra você. Você é meu querido. Você é meu amigo. E você é meu amigo e meu querido exatamente por isso. Porque o pessoal está tentando te acabar. Acabar com a sua raça, acabar com a sua vida, com a sua reputação. E sabe o que você está falando? Não faça mal a eles. Quantos Moisés nós temos aqui? Vão se levantar nessa noite e diga, eu quero ser assim, Senhor. Me faz assim, Deus. Essa batalha, Moisés entendia que era espiritual. Eu me lembro que quando começamos o Quarta Profética o ano passado, e o Senhor tinha colocado no meu coração que as quartas-feiras seriam quartas de salvação, seriam quartas de alcançar o perdido, seriam quartas de avivamento, onde pessoas que têm fome e sede pela vontade, pela palavra de Deus, viriam para a casa do Senhor. Muitos se levantaram contra. Meu Deus, mais um culto. As pessoas estão cansadas. Para que o pastor quer tanta gente cheia? É que assim, gente, quem gosta de igreja vazia é o diabo. Se tem uma coisa que o diabo gosta é a igreja vazia. Que igreja vazia significa mais gente indo para o inferno. Mas crente cheio do Espírito Santo se alegra com a casa lotada. Ele quer ver vidas salvas. Ele vê os seus amigos perdidos e fala, não, você tem que vir comigo para a casa do Senhor. Sabe de uma coisa? A minha vida Ele transformou, a sua vida Ele vai fazer a mesma coisa. Olha, o meu filho Ele curou, a minha filha libertou, o meu netinho foi curado. Deixa eu dizer, esse Deus que trabalhou na minha vida, trabalha na sua também. Vem comigo para a casa do Senhor. Você pode ter tido um dia mal, mas quando você chega na casa do Senhor, a coisa muda. Então começaram também a se levantar. Que estresse para encher igreja. Repito, quem gosta de igreja vazia é o diabo e quem está com parceria com ele. Porque eu quero ver
todas as boates dessa cidade fechadas e igrejas abertas no lugar, e preferencialmente igrejas bombando. Outro dia falaram para mim: você viu o que aconteceu com fulano de tal? Ele fala mal de você. Eu falei assim: eu não me alegro com isso, vou mandar um pix. O que nós vemos em Juiz de Fora, o que está acontecendo nas chuvas lá, destruiu a igreja, que há 5 anos tinham acabado de comprar a tela de LED. Eu fiquei pensando, se fosse a Farol, meu Deus, tem misericórdia. Meus filhos acordaram hoje de manhã com a Tauana ensinando a eles o amor pela casa do Senhor, e ela disse: olha o que está acontecendo em Juiz de Fora, vamos orar por esse pastor. Olha o que 5 anos de trabalho perdido no sentido material, e o pastor ainda bem crente, graças a Deus que o investimento nas vidas não foi perdido. Aí a Alice falou assim: papai, a gente já orou, mas também a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai mandar um pix, né papai? Eu falei: pode pegar o pix, filha, a gente vai fazer uma oferta, porque eu não me alegro de ver nenhuma igreja destruída. Ao contrário, eu quero ver as igrejas lotadas, bombando, cheias do Espírito Santo, cheias de avivamento. Que comece pela Farol, se for o caso, mas que todos estejam cheios do Espírito Santo. Quero ver as obras do diabo destruídas, porque quanto mais o inimigo perder, mais o crente tem vitória. Quanto mais o crente ora, mais governo justo se levanta. Quanto mais a gente ora pela cidade, mais ela prospera. Quanto mais os pastores são santos, mais o povo recebe integridade e santidade. Veja que coisa boa que acontece quando as igrejas estão lotadas. Não me alegro com a tristeza dos meus conservos, ainda que eles se alegrem com as minhas. Porque não sou dessa prateleira, eu nasci para a eternidade, e aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Essa casa hoje está vencendo algumas batalhas invisíveis através dessa palavra, porque hoje nós não vamos sair daqui da mesma forma como entramos. Há pessoas que estão sempre procurando a sua autopreservação e se alegram quando a sua autopreservação está preservada. Mas sabe o que acontece com quem se autopreserva? Um dia ele precisa de alguém de quem ele se autopreservou. Se você for a pessoa que não se preservou, por favor, estenda a mão de quem se autopreservou, porque assim você estará vencendo uma batalha invisível. Está doendo essa, né, irmãos? Não está dando para dar glória a Deus nessa dimensão espiritual. Vamos para emocional? Quem sabe melhora. A dimensão número 2 é emocional, é a decisão que te mantém firme. Eu te amo não é bom dia. Sim é sim, não é não. O que vem além disso é de procedência maligna. Ficar em cima do muro, ou seja, não tomar uma decisão, é uma decisão. Decisão de ser frouxo. Um crente não foi feito para isso. Um crente tem 3 características. Número 1, filho de Deus. Número 2, servo de Cristo. E número 3, servo de todos. Não tem como a gente ficar neutro. Nós somos sal e somos luz. Se a gente for neutro, a gente não está cumprindo o nosso papel de cristão. Um crente, ele tem posicionamentos claros. Ele está convicto. Se ele prometeu, ele cumpre. Se ele falou, ainda com dano próprio, ele vai até o fim. Jacó, ele estava com medo. Jacó estava cansado. Jacó estava pressionado. A sua alma estava lembrando do engano que começou no parto, da puxada de pé que ele deu no Esaú, e depois do prato de lentilha que ele trocou pela primogenitura, e depois do engano ao velho, que o cara estava velho e cego, e ele foi lá e enganou o velhinho, e ele fez o velhinho abençoar ele como se fosse o irmão dele. Ele está lutando com esse homem, e no mundo do espírito está acontecendo uma batalha espiritual, mas no mundo da carne, ele está sentindo suas emoções à flor da pele. Sabe, aquela pessoa que você não quer ver nem pintada de ouro, pois Deus vai colocar na tua frente, para você tratar bem. Ser crente é isso. Quem quer mudar de nível tem que abraçar esse processo nessa noite. Eu falei que ia ser um novo nível. Hoje é princípio, para a semana que vem vir o poder.
Primeiro a gente fundamenta, senão fica umas igrejas aí que não tem menor, nem pé nem cabeça. Igreja que vive de palavra profética, mas que nenhuma se cumpre. Sabe por quê? Porque toda palavra profética tem um sim no céu, mas tem um amém na terra. Tem que corresponder, meu irmão. Jacó estava com medo, estava cansado, estava pressionado, mas ele não vacila, ele fica. Os sentimentos dele estavam variáveis, mas as convicções sustentaram ele naquele lugar. Há momentos em que o nosso posicionamento é inegociável. Fiquei muito feliz, porque nós demos um curso de finanças aqui há pouco tempo, enquanto nós estávamos falando sobre os princípios bíblicos a respeito de prosperidade financeira. Uma pessoa foi completamente tocada pelo Espírito Santo e ela não é da casa, ela é de outra família espiritual. E quando acabou o curso, ele me procurou e disse: pastor, eu chorando, eu preciso me confessar ao Senhor. Eu tenho quebrado um princípio bíblico a respeito de finanças, eu não tenho sido completamente íntegro nos meus negócios. E eu percebo que eu ganho dinheiro, mas o dinheiro não prospera. Eu percebo que eu devolvo o dízimo, mas eu não enriqueço. Pastor, não é possível. Olha, a minha realidade financeira é essa, eu ganho tanto. E olha, eu tenho um carro financiado, uma casa financiada, eu estou devendo para o banco. E é muito mais do que simplesmente a regra de gastar menos do que ganha. Tem algo espiritual na minha vida. E eu sei o que é, pastor. Eu não estou sendo 100% íntegro nos meus negócios. E eu falei assim: e por que você não está sendo 100% íntegro nos seus negócios? Ele disse: porque os meus superiores me pedem para fazer algumas coisas. E se eu não fizer, pode ser que eu perca o emprego. Eu disse: é mesmo? Pois na autoridade do nome de Jesus, eu declaro, você é desempregado segunda-feira. Ele olhou para mim assim: como que eu vou sair de uma renda X? Eu não tenho preparo, eu não tenho diploma. Eu construí a minha carreira nessa empresa. Eu fui ganhando a confiança dos meus superiores. E eu disse assim: deixa eu te perguntar uma coisa. Se Deus viesse para você hoje e falasse assim: olha, a partir de hoje, se você for íntegro nos seus negócios, você vai ganhar menos, mas você vai ter mais. Você toparia essa ideia? Ele disse: claro. Se Deus dissesse hoje para você: ó, você vai deixar de ganhar 100 e vai ganhar 10, mas com esses 10, eu vou tornar a sua vida pacífica, próspera, você vai avançar, não vai dever no banco, seu carro vai ser quitado. Você toparia essa ideia? Toparia, pastor. Tá bom. E se Deus dissesse hoje que se você não topasse essa ideia, você ia para o inferno, o que você faria? Pelo amor de Deus, pastor, eu sou crente desde que eu nasci. Falei: mas essa não é atitude de crente, fazer negócio sem integridade? Então nós vamos fazer um combinado. Eu vou orar por você para que você tenha coragem de decidir. Há momentos em nossa vida que posicionamento é inegociável. Ou você decide romper com aquilo que não agrada a Deus, ou você não vai subir o degrau. Eu pergunto mais uma vez nessa noite: quem quer subir o degrau? Quem está cansado de ficar no mesmo lugar, espiritual, emocional, financeiro, profissional? Levante sua mão bem alto, porque agora eu vou profetizar sobre você. Na autoridade do nome de Jesus, eu profetizo coragem para os posicionamentos inegociáveis, de acordo com a palavra de Deus. Que o Senhor nos autorize a prosperar com posicionamentos firmes e inegociáveis, para que a glória seja dele, a honra seja dele, mas para que a gente tenha paz e plenitude de propósito. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Olha, Martin Luther King disse: se você não pode voar, corra, mas avance. Há momentos em que não voar significa quebrar princípio, então corre. Porque é melhor você correndo, obedecendo a Deus, do que você voando sem o favor de Deus. O avião pode cair. Sabe, ele me testemunhou, acho que umas 2 semanas atrás, ele me mandou mensagem. Ele disse: faz 45 dias que eu não faço mais nenhum negócio ilícito, pastor. Eu disse: glória a Deus. Curso de finanças, hein? Que mexeu com a estrutura espiritual. Porque nossos cursos de finanças são cursos de libertação espiritual, na verdade. E ele disse assim: eu posso te dizer uma coisa, pastor? Eu falei assim: pode. Não perdi o emprego. Eu falei: glória a Deus. Mas minha renda diminuiu. Eu falei: ótimo.
E o que você vai fazer agora para aumentar a sua renda? Ele, pastor, eu estou conseguindo viver com tudo. Já estou com um plano de quitação do meu carro. Vou conquistar minha casa em nome de Jesus. E o Senhor está me abençoando com paz. Eu estou conseguindo dormir bem à noite. Quando eu vou domingo na igreja, eu cultuo. Não apenas, sabe, como eu ia antes. Agora eu cultuo de verdade. Eu estou com todo o meu coração ali. Eu sinto que Deus está se alegrando de mim. Deus muda a identidade de quem permanece. Sabe, ele disse assim, o anjo, olha, qual que é seu nome? E Jacó, ele é ousado, sabe? Ele fala assim para o anjo, qual é o seu nome? Tipo assim, eu quero saber quem você é, porque eu lutei com você a noite inteira. O anjo diz assim, qual é o seu nome? Eu não terminei o processo. E ele diz, Jacó. E quem sabe o que significa Yaakov? Jacó. Jacó significa enganador, trapaceiro. Então ele diz assim, não, você errou teu nome, cara. Como você quer saber o meu? Teu nome não é mais Jacó. Teu nome agora é Israel, porque você lutou com Deus e persistiu. Sabe, eu quero chegar nessa hora em que Deus olha para mim e fala assim, olha, você não é mais o que pintaram na sua certidão de nascimento. Você é o filho do Deus vivo, embaixador de Cristo nas nações. Você é cumpridor do propósito, marido de uma só mulher, pai de 2 filhos incríveis que estão cheios do Espírito Santo, botando fogo por onde passam. Você é bem sucedido financeiramente. Você rompeu com os estigmas da escassez. Você é fiel no pouco e no muito. É isso que você é. Você não é mais o que te chamaram. Você é o que sai da minha boca. Quem quer isso? Meu, se Deus te chamar de outro nome, você está em outro nível. Hoje Deus está afirmando as nossas convicções, para a gente ir para a nossa terceira dimensão. Percebam que eu comecei pela dimensão menos óbvia, que é a espiritual, porque de fato ela precede a dimensão emocional e física. Não é primeiro lutar. Nós fazemos muito errado aqui no Ocidente. Nós lutamos com unhas e dentes. Nós aplicamos em todas as vagas do LinkedIn. Nós damos todos os remédios analgésicos possíveis para os nossos filhos. Nós levamos nos especialistas. Nós confiamos nos consultores. Nós fazemos cursos e palestras. Nós temos um defeito enorme. Começamos pela ponta errada. Próximo nível não se começa pela batalha física. Se começa pela espiritual. E vencendo a espiritual, você vai vencer também a emocional. E vencendo a emocional, você vai vencer também a física. Porque a graça que Deus entrega para quem permanece batalhando com as armas corretas no reino do Espírito e está convicto da sua decisão de não arredar o pé, então vem uma graça sobre o seu corpo físico. Quantas pessoas me perguntam como você dá conta da sua agenda, pastor? Eu não sei. Eu não fico pensando, eu não dormi 8 horas, estou cansado do ministério. Ai, as pessoas são ingratas. Ai, eu faço tanto para ganhar pouco. Meu Deus, eu podia ganhar muito mais se eu tivesse em outro lugar. Não penso assim. Eu penso assim, bom dia Espírito Santo, acordei. E será que tem na agenda hoje? A gente vai se divertir, né? Que alegria. Bom dia Davi, bom dia Alice, bom dia amor. Bom dia. Palavra. O que Deus está me falando hoje? Legal. Oração. Top. Vamos lá. Pega o cocô do cachorro. Faz as coisas triviais. Escova o dente. Põe o uniforme. Vamos para a escola. Mas no caminho da escola, oração. Deus, protege a mente e o coração dos meus filhos. Eles estão sendo entregues, confiados a um lugar que eu não estou ali para monitorar o que eles estão ouvindo. Mas o Senhor está. Então, qual é a oração da manhã? Já sabem, depois de cada um orar, vamos vestir a armadura de Deus. E começa como? O capacete da salvação. Vamos lá, Alice. Eu visto o capacete da salvação. E você, Davi? O capacete da salvação. E agora? A couraça da justiça. E depois? O cinturão da verdade. A gente não vai mentir. A gente não anda em mentira. A gente é filho de Deus, não é filho do diabo. E agora, a gente calça as sandálias do Evangelho da Paz. Deus vai te fazer um evangelista, meu filho, minha filha, na escola. Vocês foram levados para o mundo para serem sal e luz. E agora você coloca o escudo da fé aqui para proteger o coraçãozinho de toda seta do inimigo. Mas pega a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e empunha assim. Eles fazem assim, ó. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Meu irmão, chegam na escola no gás. E aí eu vou para o trabalho.
Ligo, Pretinha, vamos orar? Vamos. E começa, é um batalhão de línguas daqui, línguas de lá, e abençoa aqui, abençoa lá. Luta com as armas corretas. Meu dia é ótimo. Eu recebo uma graça que eu não teria se eu não tivesse tido esse posicionamento espiritual. Se eu não decidisse permanecer todos os dias nesse lugar. Meu dia é maravilhoso, não é porque não acontecem coisas difíceis e circunstâncias desafiadoras. Não é porque eu não tenho cansaço depois de trabalhar 12, 13, 14 horas por dia. Não. É porque eu estou revigorado. Eu não comecei no nível físico. Como eu vou vencer essa agenda? Como eu vou atender essas pessoas? Como vai dar tempo de eu almoçar e dar uma consultoria na hora do almoço? Como que eu vou conseguir chegar no horário? Como? Não penso assim. Eu penso, se você está comigo, vai dar tudo certo. Se você me fortalece, eu posso todas as coisas. Bom, a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a minha força. Então, eu peço a Deus, se alegra de mim, para que eu possa ficar forte. Fica feliz com as minhas atitudes, com o meu coração. Então não tem tempo para desânimo, para tristeza, para depressão, para angústia. Não. Nem todo dia a conta fecha, é verdade. Mas eu tenho certeza que já está pago no céu. Aí ainda quando a conta não fecha e vem um pedido de ajuda do Paquistão. Então eu vou desafiar a igreja. Era para o LED a oferta, mas então a oferta vai ser para o Paquistão. Coloca por favor na tela, por gentileza, rapidamente. Até para prestar contas para vocês, como eu prometi semana passada. Pix feito. Foi essa grana aí que a gente conseguiu colocar para o Paquistão. É bastante dinheiro para eles. Dá para alimentar um mês, todas as crianças com 3 refeições por dia. Porque glória a Deus, mesmo diante das nossas demandas, a gente teve tempo para obedecer a Deus e fazer a vontade dEle. Uma salva de palmas para Jesus. Obrigado. Então vem a dimensão física. A decisão de não desistir. Ela é física também. Ela exige a decisão de não ir dormir. A decisão de permanecer acordado. Orando, batalhando. A decisão de sentar numa cadeira um dia inteiro para ouvir as direções de Deus que você quer obedecer. Como que você vai obedecer o que você não sabe fazer? Se você não tem direção, como que você vai pegar o caminho? Muitas vezes nós vivemos assim, perseverantes, mas sem direção. Então você não recebeu espiritualmente a ferramenta, a direção, a visão necessária para manter as suas convicções firmes, e então você está indo para qualquer lugar. Você só está indo. Você não está chegando em lugar nenhum. Alguém deve estar se sentindo assim. Quantas moças que passam os carros na frente do boi. Quando Deus tinha um plano lindo, mágico, para o camarada pedir ela em casamento na Disney. Mas não. Ela já foi para a casa dele fazer cuscuz com ovo antes de casar. Como é que você quer que ele te valorize? Você é uma princesa. Você não dá o que você tem na hora errada. É a sua preciosidade. Você aguarda o momento certo. Espera ele caçar bem muito. Faz ele caçar nos parques da Disney. Ajoelhar os seus pés na frente de todo mundo e te dar o anel mais precioso que ele possa comprar. Dica para as garotas: não se entreguem até que alguém esteja disposto a morrer por você. Como é que muitas vezes nós paramos o propósito de Deus? As nossas decisões são fracas. A nossa força se mostra muito pequena. Mas será que Deus vai honrar? Ele me prometeu um milagre, mas será que Ele vai honrar? Então chega lá, a conta está no cheque especial, você vai lá e pega um crédito. Ué, mas Deus não falou que ia honrar? Deus não disse que Ele ia abrir uma porta? Então por que você não se aperta agora? Se aperta e aguarda, espera, permaneça firme, fisicamente, porque espiritualmente você já orou, você já declarou, você já decretou, suas emoções estão convictas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O milagre ainda não chegou, mas vai chegar. Deus não chega atrasado, a sua hora é perfeita, Ele não tem atraso na agenda dele, vai acontecer na hora certa, enquanto você conseguir permanecer e prevalecer. Ele vai honrar o seu esforço. Ele é o nosso plano melhor. No limite, Deus não falha.
Há umas semanas atrás nós contamos depoimento de um dos nossos irmãos aqui, um casal lindo que nós temos aqui, que eles estavam indo para a escola matricular a filha na creche. Era tudo que eles não queriam. A filha sempre estudou naquela escolinha, que era tão preparada para ela, que ela conhecia os amiguinhos, os professores, que era perto da casa, enfim, era tudo de bom. Mas eles não estavam mais naquela condição, naquele momento. Não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito do ponto de vista natural. Mas Deus tinha uma palavra que Ele não ia abandonar, que no ponto final Ele ia ainda colocar uma vírgula. E Ele disse, olha, eu não acabei essa história. E o pai sai para fazer a matrícula da filha na creche, com todos os documentos. E no caminho da creche, a mãe recebe uma mensagem da dona da escola. Quero te dizer que eu não tenho visto sua filha aqui. Eu não sei o que aconteceu, mas você tirou ela por qualquer outro motivo que não seja não querer mais estudar aqui, eu quero ela de volta. Mas como assim? Eu não tenho como lhe pagar nesse momento. A vida é assim. Um dia a gente ajuda, outro dia a gente é ajudado. Enquanto ela quiser estudar aqui, ela tem 100% de bolsa de estudo. Sabe, às vezes você está pronto para tomar uma decisão contrária àquilo que é a vontade de Deus e que inclusive é a sua vontade. Mas você precisa ter tutano espiritual, permanecer firme. Jacó estava cansado, era de noite, ele estava lutando, lutar não é fácil, mas ele permaneceu firme. Eu prefiro mancar com Deus aqui, eu estou machucado, eu estou cansado, do que correr sem propósito. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A vida é bem curta, eu estou repetindo isso várias vezes, eu não sei o que Deus está falando com a gente. A vida é bem curta. Cuidado com as escolhas dessa vida curta, porque elas vão reverberar na eternidade. É melhor mancar com Deus do que correr sem Ele. Ser indesistível é parte daquilo que Deus chamou você para ser e fazer. E a dependência é o nosso verdadeiro upgrade. Pastor, como eu vou subir de nível? Bom, em termos simples, bem simples. Quem perseverar vai chegar. E nós vamos agora entender que nessa batalha espiritual, Deus já te deu a vitória. Lute a sua guerra. Na decisão emocional, não tem lugar para meio termo. Não tem lugar para frouxo, não tem lugar para quem está em cima do muro. Se você decidiu correr essa corrida com Cristo, não dá para parar no meio do caminho, não dá para quebrar os seus votos e propósito, não dá para deixar Jesus na mão. Ah, mas as pessoas me machucaram, Jesus te machucou algum dia. Ah, mas a igreja me feriu, mas Jesus te feriu algum dia. Ah, mas você sabe de uma coisa, não tem como parar no meio quem foi escolhido por Deus para ir até o fim. E existe uma necessária perseverança física. Ele entrou Jacó, ele saiu Israel, e se hoje você quer mudar de nível, eu te convido a ficar de pé e tomar as suas decisões. Primeira decisão é: como eu vou vencer as batalhas espirituais que estão travadas na minha vida? Honestamente, só levanta a mão se for de verdade, se for sincero. Quem aqui sente que neste exato momento está enfrentando uma batalha a nível espiritual, que está tocando as suas emoções, que talvez esteja tocando o seu corpo físico, que faz você se sentir paralisado, sem conseguir mudar, sem conseguir avançar? Levante sua mão bem alto. Isso. Fica com a mão levantada, tá? Não abaixa. Quem aqui vê claramente que por vezes a sua decisão emocional, sabe, o seu intelecto, as suas emoções, sentimentos, elas atrapalham você de simplesmente permanecer firme, constante. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15:58, olha, permaneçam firmes, constantes, abundantes. Quem reconhece isso? Levante sua mão. Agora por
por último, não menos importante, quem se sente hoje cansado fisicamente, cansado de lutar, cansado de batalhar, há um cansaço físico, quando você acorda você já está com vontade de voltar para dormir, isso, então acertamos no sermão, Espírito Santo, obrigado, levantamos as nossas mãos declarando a nossa insuficiência nessa noite, levantamos as nossas mãos declarando o quanto nós precisamos que o Senhor venha em nosso favor nessa noite. Nós estamos cansados fisicamente de batalhar, a nossa decisão tem estado volúvel, existe uma batalha espiritual que não estamos conseguindo vencer. Então agora, Deus, na autoridade do nome de Jesus, reveste-nos de poder, reveste-nos de autoridade, dá-nos ferramentas novas de oração, adoração, palavras proféticas, derrama cura sobre as nossas almas, tira-nos da inconstância, tira-nos dos lugares difíceis, traumas que fomos levados. Pai, nós oramos nessa noite, clamando por um revigoramento físico, pessoas que estão fadigadas, cheias de desânimo, deprimidas por tentarem não conseguir. Eu oro agora, Deus, por um batismo do céu, um batismo com força, um batismo com ânimo, um batismo com vigor. Nós derramamos nessa noite o nosso fardo pesado, o nosso jugo insuportável. Nós queremos receber de Ti um jugo suave, um fardo leve. Tua palavra diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Pessoas que estão cansadas de batalhar com a sua própria justiça, estão tentando se defender de todas as formas, vivem buscando uma culpa em alguém. Essa noite o Senhor nos diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Demonstra humildade sobre nós nessa noite, Deus. Derrama sobre nós um espírito de humildade. Tira de nós a vaidade, que é o orgulho. Remove de nós a idolatria do nosso eu. Coloca-nos no lugar do Teu propósito, Senhor. Nós nos comprometemos contigo nessa noite, e nós oramos para que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado agora, levante a mão dela e comece a orar e declarar o Espírito de vida sobre ela. Declare o Espírito Santo enchendo o seu irmão, a sua irmã, dando uma energia do céu, tornando visível os resultados de batalhas invisíveis que eles têm lutado. Em nome de Jesus. Enche o Espírito de Deus a sua igreja. Enche o